Paz seja convosco a todos, queridos amados irmãos. Que as bênçãos do Eterno, de Hashem, e a paz de Jesus Cristo adentre vossas vidas e vossos lares, e traga paz e amor em vossos lares e em vossos corações. Amém? Quando eu falo que Deus abençoe a todos os irmãos que me vê e que me ouvem neste momento, eu, não sei outro pregador, não sei outra pregadora, não, fiquem sabendo, eu falo a todos de qualquer placa, porque para mim placa não tem valor, esse negócio de placa A, B, C, D não tem valor nenhum. Quando eu falo que Deus abençoe a todos, é a todos irmãos de todo o ministério, todos que amam a Deus, todos que são discípulos do Messias Jesus, a todos, não importa a placa, a todos, que Deus traga amor e bênçãos sem medida para todos vós. E falo também para aqueles que hoje deram até esse apelido, né? Os desigrejados, né? Pessoas que não frequentam mais templos de placas ministeriais devido a escândalos e mais escândalos, e muitos não aguentam mais, ou não tem estômago, porque não é para todos, teve decepções, e sempre vai ter com o homem, com o ser humano, sempre vai haver decepções. Já dizia o profeta Yarmial Jeremias em seu livro, maldito o homem que confia no homem, né? E que faz dele a tábua de salvação, ou confiança. Então sempre vai haver decepção, sempre vai haver. E por esse motivo saiu dos templos e congrega agora com outros com a mesma linha de pensamento em vossas casas, ou solitariamente, não é mesmo? Que é para todos, que Deus abençoe a todos, e também para aqueles que não frequentam templos, mas que o Espírito Santo de Deus trouxe você a parar na frente do seu telefone, do seu tablet, do seu computador, para me ver, para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, eu falo geral, a todos que param para ouvir a palavra de Deus. Porque já dizia Jesus, quando estava ministrando a sua palavra, em meio a uma multidão, veio um rapaz e chamou, e disse, e naquele meio, Jesus, oi, está aí a sua mãe e seus irmãos. E disse o mestre, quem é a minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai são minha mãe e meus irmãos. Então, todos que predispõem parar para ouvir a palavra de Deus, bem-aventurado é. De placa, sem placa, que já congregou, que nunca congregou, mas parou para ouvir a palavra de Deus, é um bem-aventurado. Que Deus abençoe a todos. Quando eu falo, é trazendo que Deus abençoe a todos que me vê e que me ouve. Amém, geral. Amém, amém. A mensagem de hoje, que eu trago em específico, qual é a mensagem? Mensagem esta que eu trago em especial para aquelas pessoas que buscam templos com placas, igrejas perfeitas, que vêm em busca de uma igreja perfeita, onde os membros congregacionais são 100% santos, que está em busca de uma igreja que não há escândalo, que está em busca de um templo ministerial, onde as pessoas são 100% perfeitas. Esta é a mensagem que eu trago em específico para você. Como eu também, um dia, estive desse jeito. E cheguei à conclusão, lendo as Escrituras, que não existe nenhum templo de placa perfeita nesta terra.
Só vai haver uma congregação perfeita com o pastor e dos pastores quando Cristo retornar e pegar os seus santos, tornar incorruptíveis, e aí sim, como ele disse, terá um só pastor e um só rebanho. Aí vai ser o pastor dos pastores perfeito e a congregação perfeita de santos. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, doutrinas humanas, pensamentos humanos, congregações de placas humanas, causando divisões entre os irmãos, que o irmão de uma placa não se dá com o da outra, enquanto houver isso, não há nenhuma congregação humana de placa perfeita. Se você busca uma congregação, uma placa perfeita nesta terra, você não vai encontrar, pois não há nenhuma. Todas são formadas de homens, constituídas por homens cativos, doentes, com o câncer de Adão, que é o pecado, em busca das misericórdias de Deus, clamando em uma só voz. Então você não vai achar nenhuma. Esse é a mensagem que eu trago hoje. Vamos estudar? Vamos refletir? Eu aqui e vocês aí? Certo? Certo. Sobre a passagem que está contida no livro de Marte Tiago, nome verdadeiro, original, trazendo para nós Mateus. Quem foi Mateus? Mateus era um cobrador de imposto, não era? Amando a serviço de Roma, que foi tocado, chamado pelo Messias e abandonou tudo e passou a seguir o mestre. Esse livro, essa carta, essa epístola, esse manuscrito, é o relato do seu testemunho pessoal sobre o Messias de Israel prometido pelos antigos profetas. Amém? Amém. Vamos ler aqui, ó, o que o mestre fala no capítulo 13. Vamos ler Mateus 13, dos versículos 1 ao 30. Vamos ler toda essa mensagem. Pedi a Deus uma mensagem. Eu já estava com essa sobre irmãos que buscam templos perfeitos em minha mente. E fui meditar e o Senhor me mostrou essa mensagem aqui. E eu trago para vocês essa leitura. Para vocês verem o que nós encontramos dentro dos templos. No nosso dia a dia dentro das congregações. Amém? Vamos ler. Mateus 13, dos versículos 1 ao 30. Vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de areia, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram. E por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita. A 100, 60 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. Vejam só o que Cristo quis dizer com isso aqui. Então, Stalmidins, palavra hebraica que quer dizer, tem um sentido de palavra hebraica que tem um sentido de discípulo, aluno, seguidor. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu:
Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios dos reinos dos céus. Mas a eles isso não foi lhe concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumprem a profecia de Yeshayahu, Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está pedrificado, mesmo nós hoje. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se, e sejam por mim curados. Mais abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Está vendo? Todas aquelas pessoas que ouvem verdadeiramente a palavra de Deus e compreendem verdadeiramente e se converte dos vossos pecados, é feliz, bem-aventurado. Né? Mais abençoados são os vossos olhos, porque enxergam a verdade, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas justos desejaram ver o que verdes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Agora vamos à explicação da parábola. Olha Jesus explicando a parábola, já no 3:18. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Vejam só, minha gente. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas, com certeza, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Quantos irmãos você não tem visto verdadeiramente que se converte do Evangelho e desenvolve inúmeros dons e talentos? Ele cresce. Ele começa pequeno dentro do ministério e se desenvolve de um jeito, tem o dom da pregação, ele tem o amor às ovelhas verdadeiramente, ele cuida, ele é um verdadeiro espelho, ele é um verdadeiro reflexo do Senhor. É manso, é humilde de coração, ele age, ele desenvolve-se, ele cresce ministerialmente, ele se desenvolve verdadeiramente, ele é o reflexo, ele dá um testemunho exemplar, perfeito, como um verdadeiro cristão. Ele se multiplica, ele sempre está buscando que o reino de Deus avance. E não que ele usa até muitas vezes, você vê claramente, não pode dizer propriamente dito, mas ele luta e quer verdadeiramente que o reino de Deus cresça, sem que ele se destaque. Ele mesmo, como João Batista mesmo, que ele cresça e que eu diminua. Verdadeiramente é o reflexo de um servo. Você vê muitos por aí, não, que quer o quê? Ele quer crescer, aparecer, ele quer glamour. Mas um verdadeiro servo não, ele busca que o reino de Deus avance, ele busca que o reino de Cristo cresça, que a obra cresça, que avance, que multiplique, que alcance almas. Mas ele não quer glamour nem destaque nenhum. Conheço pessoas assim, verdadeiramente. Ele multiplica e cada vez mais se multiplica. A palavra frutificou nele verdadeiramente. Vamos para outra parábola que Cristo falou. O trigo e o joio.
Vejam só, minha gente. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e a perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram. Vejam só, minha gente, o retrato das congregações. Senhor, queres que vamos e arranques os joios? Vamos expulsar esse incrédulo daqui de dentro da igreja? Vamos expulsá-lo daqui? Olha o que o Senhor diz no 29. Ao que o Senhor respondeu: não. Pois ao tirar o joio, este pecador daqui, poderás arrancar juntamente com ele o trigo. O verdadeiro cristão vai se sentir: o que é isso? Por que você está expulsando esse doente do pecado da igreja? Não, deixa ele aí, porque ele está vivo. Enquanto houver vida, há salvação. Enquanto houver vida, ele pode se arrepender. Então não podemos fazer isso. Deixa ele aí. Só o pastor dos pastores, o dono da plantação, é que pode retirar esse joio daí. Mas nós não podemos, pois ele ainda está vivo. Enquanto ele está vivo, há esperança de salvação. Vamos moldá-los, vamos conversar com ele, vamos dar orientações, vamos pregar a palavra de amor verdadeiramente e de compreensão a ele, e não fazer isso. Olha o sentido que o Senhor quer dizer. Vamos voltar de novo. Ao que o Senhor respondeu, no 29. Não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois crescer junto, até a safra, até a consumação dos séculos. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro, ajuntai o joio e amarrai em feixes o pecador que não se arrepende, para ser queimado. Mas o trigo, o servo, a serva, recolhei-o no meu celeiro. E aí, minha gente? E aí? Como eu disse no início, esta é uma mensagem dessas duas parábolas. Versículo 13 de Mateus. Versículo 13 de Mateus, do 1 ao 30. É uma mensagem que eu quero trazer. Eu estava com um pensamento em minha mente. Foi um testemunho que eu tive de um irmão. Sobre a congregação dele. Sobre algo, ele congrega ali. Mas teve um testemunho. Ele me contando aqui em casa. Maravilhoso, se emocionou e tudo. E eu parei e observei sobre isso. Aí eu juntei outras coisas mais e trouxe aqui essa mensagem, trazendo essa reflexão para vocês. E pedi a Deus: Senhor, me mostre uma palavra, como eu faço. Bíblia fechada, eu faço uma oração ao Senhor e peço para que Ele me mostre uma palavra. Aí eu abri. Aí caiu em Mateus 13. Eu comecei a ler esse capítulo, essas duas palavras, e aí está. Aí eu paro. Para quem é essa mensagem? Como eu disse, é para aqueles que buscam, como eu também já busquei, uma congregação perfeita. E não há nesta terra. Você lê essas duas parábolas claramente e vê. O pregador, o irmão, a irmã, compromissado com as palavras, Deus, o Espírito Santo, prega a mensagem. Ele dá a mensagem, mas nem todos compreendem, nem todos aceitam verdadeiramente. Uns são só superficiais, se converte aparentemente, se alegra, mas daqui a uns meses acabou, está morto. Aos primeiros dias ele está, aquele primeiro amor, aquele fervor, aquela vontade, aquela verdade, ele está fervoroso, ele está verdadeiro. Mas depois de um tempo ele morre, ele esfria. Uns esfria por causa de ocasiões, mas depois o Espírito Santo, levante-se, e ele se levanta de novo. Mas às vezes ele cai, morre, acabou-se. Morre e não retorna mais. Uns ainda retornam e cai de novo. E outros não, cai e morre de um jeito e não volta nunca mais. Outra parábola que nós lemos também para pessoas que buscam um templo perfeito é a do joio e do trigo. Minha gente, mostrando claramente, não existe um templo perfeito. Vamos retornar à igreja, ao sistema do primeiro templo da igreja cristã do início. Que igreja cristã do início?
também não era perfeita. Leia, por exemplo, Coríntios. Paulo fazendo a epístola para Coríntios, havia divisões ministeriais, grupinho. Acaso Cristo está dividido? Ele fala. Estavam os grupos subdivididos. Quando era na hora da Santa Ceia, uns comiam a ceia primeiro, nem esperava pelos outros. Não estava sabendo dominar os dons. E ele explicando sobre os dons, principalmente o dom de línguas. Como hoje, ninguém obedece, várias igrejas, ninguém obedece. Paulo disse, onde tiver 2, 3, onde tiver um começou falando em língua. Se você não tiver quem a interprete, você começou a falar em línguas, Deus te batizou, te deu este dom, você começou a falar em línguas. Na hora, não tiver quem a interprete, fique calado com você mesmo. Porque se entra pessoas indoutas, pessoas que não têm o conhecimento da palavra, e vê vocês tudo falando em língua, vão dizer que vocês estão loucos. Olha só, ele já estava tendo aquela confusão hoje. Mas as pessoas de muitos templos, não todos, não todas, mas algumas, tá do mesmo jeito. Eu já cheguei em templo. Eu presenciei de estar dentro de um templo e a pessoa começa falando em língua, o outro também começa falando em língua e não traduz. E o que é que Paulo diz? Se você não tiver quem interprete, fique calado, em silêncio, você e o Eterno. Porque o que é que me vale? Eu prefiro falar 5 palavras do meu entendimento do que falar milhares de palavras sem nexo. Olha só. Então, muitas pessoas falam, mas não interpretam. E quem está ali, uma vez eu fiquei olhando o que é que ele quis dizer. Porque ele falou e não interpretou. Ele falou e não disse. O que é que você quer dizer com isso? Pois tu falou e não interpretou. O que essa frase quer dizer? Não está obedecendo o que Paulo diz nas Escrituras. Você vê a mesma situação de lá hoje. Ou se não, vários falando em língua de uma vez só. De uma igreja. A obra de Deus, como Paulo disse, é com ordem e decência. Cada um com decência, um por vez. Mas não, muitas igrejas não seguem, não obedecem. Mas já em Corinto estava na mesma situação do que muitas outras. Como eu disse, não existe nenhum templo perfeito. Mas existe, você vai em várias igrejas e pode ter certeza. Umas mais e outras menos. Você vai andar por vários templos ministeriais. Umas mais e outras menos. Como assim mais e menos? Você vai encontrar mais cobras em uns templos do que em outros. Você vai encontrar mais soberbas em um templo e do que outro. Você vai encontrar pessoas humildes em mais templos com pessoas mais humildes, mais apaixonadas por Deus e pelos irmãos mais em um templo do que outras. Você vai encontrar a igreja com 80% de pregação de verdade e 20% de doutrinas humanas. Eu já falei nisso aqui. Tem templo, se eu fizer um curso de teologia para aquele templo, se eu for para outro, não serve de nada. Eu tenho que fazer mais 4 anos de teologia. E se eu sair dali e for para um outro templo, também não vai servir de nada. De acordo com o sistema da igreja. Se é pentecostal, com pentecostal, tudo bem. Mas se for um tradicionalista, passar por um pentecostal, não vai servir. Na congregação que eu congrego, eu tenho que fazer uma faculdade, ver se eu passo e depois estudar 4 anos para ser pastor. Mas se eu sair daqui para ir para outra, não vai servir de nada. Porque entra doutrinas humanas neste meio, que é diferente da outra, e não vai servir. E aí? Então, tem igrejas que só porque falou o nome de Jesus, pronto, nome de Jesus, Deus, pronto, é verdade. O resto é tudo falsificação e manipulação de mentes. Outros templos têm 50% de verdade e 50% de mentira. Como eu já disse, outros têm 80% da verdade, mas 20% ainda há resquícios da mãe Babilônia, que Cristo não ensinou, que os apóstolos não ensinaram, nasceu dela. E na divisão, aquele sistema arrastou junto a ela esses resquícios da mãe babilônica, que só ela teve, só ela inventou, só ela criou. Era a cultura romana. E a outra doutrina evangélica puxou junto deles esses resquícios pagãos dela. É 80% de verdade, mas os 20% ainda há resquícios pagãos, como Natal, como Ano Novo, como essa Santa Ceia, que não é bíblica, não é desse jeito, resquício da mãe Babilônia. Então não está perfeita, e não é perfeita. E outras não, que é uma doutrina, que eu posso dizer assim,
Já posso dizer até que é 90% de perfeição. Não chega a 100%. A doutrina, o sistema é bíblica, é exegese, hermenêutica boa da Bíblia. 90%, mas ainda 10% ainda tem traços de doutrinas humanas. Andei por várias denominações recentemente. Vi irmãos apaixonados, fervorosos, um tratamento maravilhoso. Vi outros que não tem tratamento nenhum. Você entra invisível, parece que está com uma cortina de fumaça ao redor. Entra, sai e ninguém está nem aí. Ninguém te saúda, ninguém nada. Outras fervorosas, calorosas e principalmente as menores, vi mais humildes em tratamento e atenção. Não que quer dizer que um templo enorme não seja dessa forma. Mas saiba, irmãos, Deus está em todo local. Eu vou dizer agora. Não foi ninguém que me disse. Um testemunho pessoal meu. Eu congregava em uma denominação X num bairro. Aí saí de um bairro para outro. Chegando no meu bairro, nesse novo bairro morando, eu fui buscar a mesma denominação, a mesma placa de lá. E não encontrei, tinha diversas. Comecei a andar em várias, já conheci algumas, mas fui andar de novo. Em busca de algo, porque eu não encontrei nenhuma da minha placa. E comecei a andar em várias denominações, em várias congregações. Eu comecei a andar em várias. Já que eu não encontrei a que era da minha placa, eu comecei a andar em várias. E nessas andadas, encontrei uma que era semelhante, parecida com a que eu andava. Não era igual, mas era bem parecida. E eu fui ficando. Chegou, teve um dia de batismo, porque eu comecei a congregar nessa igreja. Depois do tempo saí, não teve tempo de eu me batizar. Depois retornei de novo, já mais quente, e agora totalmente renovado, querendo voltar. Mas aí já estava a ponto de me mudar, e me mudei e vim para outro bairro. Chegando nesse bairro que eu estava, aí como eu disse, não encontrei ela, comecei a andar em outros e encontrei uma que se assemelhava um pouco. Aí eu fiquei lá. Aí, um negócio de um mês depois teve batismo. Eu disse, eu dei meu nome para o batismo. Mas depois fiquei olhando assim, dizendo, Senhor, olha só. Eu comecei naquela denominação, é porque eu não encontrei a outra denominação ainda. A denominação que eu procurando no mapa Glug, encontrei, mas é longe daqui. Mas eu vou dar um jeito de ir até lá. Mas enquanto isso eu vou ficar aqui. Mas eu não me batizei. E comecei a conversar com o Senhor. Vai ter um batismo agora. Eu dei meu nome lá. Será que eu devo me batizar mesmo aqui ou é inocência? Será que eu devo me batizar mesmo aqui ou esperar para quando eu for para encontrar um jeito, um transporte, de eu poder ir para a congregação que era de onde eu comecei, para lá me batizar de fato no templo que eu comecei. Olha só o pensamento. E me deu uma resposta. Pois amanhã pela manhã eu já estou indo para lá, para esse templo, para confirmar o meu batismo nessa igreja. Ô Senhor, mostra-me a verdade. Eu vou pegar a Bíblia, me mostra alguma resposta na palavra. Olha só, eu perguntando, isso é testemunho meu. E peguei a Bíblia e abri. E li, e não encontrei nenhuma resposta. Fiquei na minha, guardei a Bíblia e fui dormir. Minha gente, isso durante a noite, eu ouvi claramente, eu não vi ninguém, nenhum ser. Eu ouvi claramente, eu num sonho. Não consegui ver a face, nem quem era. Mas eu ouvi a voz, minha gente, claramente que me disse, eu sou o Senhor Deus. Eu estou em todo local e em todo lugar. Eu me acordei. Quando eu me acordei, eu botei os pés no chão e disse, mulher, já tive a resposta. Eu disse, eu já tive a resposta. Eu ouvi uma voz dizer claramente para mim, eu sou o Senhor Deus, e eu estou em todo local e em todo canto. Eu olhei assim e disse, é isso mesmo, Senhor. E eu entendi, minha gente. Hoje eu olho a internet, é escândalos e mais escândalos. Críticos e críticos de placa, metendo placa
metendo pau na igreja tal. Eu vou falar o nome da igreja. Meus irmãos, não estou falando de igreja nenhuma. É o que eu ouço e que vejo na internet e por aí. O que vejo e relato. Aí eu vejo, vejam só, críticas da congregação cristã no Brasil, membros que saem de lá e metem o pau nela, metendo pau na igreja adventista, tem vários críticos, e Igreja Universal, e em vários outros. Críticos só dão para procurar defeitos nesses sistemas. Só serve para procurar defeito nesse sistema. Mas eu tenho revelação e testemunhos verdadeiros, reais, de pessoas que eu conheço desses ministérios. E que mudou e que foi um milagre mesmo. Porque se eu começasse a contar aqui, vários e vários, eu ia passar horas e horas contando testemunhos dessas pessoas. Saibam, em cima dessas duas mensagens, de Cristo falando, a palavra é pregada. Vários assimilam de verdade. Outros não, morrem. Morre. É superficial. E outros não. Verdadeiramente colhem a palavra e vivem de fato. Tem o joio e tem o trigo. Em toda a igreja você não vai encontrar gente 100% em nenhuma delas. Disputa de cargos eclesiásticos, inveja. Quando o pastor te nomeia para algum cargo, você vai encontrar em diversas. Mas eu digo a você, com toda certeza, congregue com os irmãos. Pois eu digo a vocês com toda certeza, tem homem de Deus e mulher de Deus em toda a placa de igreja humanas. Tem homens de Deus humildes e tem mulheres de Deus. Nem que tenha só um homem e uma mulher dentro daquela igreja, mas tem. E os testemunhos deles te acordam e te motivam. Porque muitas vezes eu já estava meio morto e lá chegou um irmão que deu uma pregação e um testemunho de vida que eu me acordei depois daí. E se eu estivesse em casa? Eu ia ouvir uma mensagem? Eu ia ouvir? Não. Congregue. Saiba que ele é defeituoso igual a você, igual a mim. Eu sou defeituoso, ele também. Nós somos defeituosos. O que eu digo, que eu já disse muitas vezes, digo, leia as Escrituras, porque você lendo as Escrituras, acabou. Você bate de frente com qualquer um, com a verdade. Pois eu bato de frente com qualquer um, pode estar dentro do culto, o pastor falou mentira, o pregador falou heresia. Mentira, eu rebato na hora. Pode ter 200 pessoas, 1000 pessoas na hora do culto, eu estou errado. Onde é que tem isso nas Escrituras? Porque eu sei a verdade. Se eu ficar calado e deixar o lobo manipular as ovelhas, Deus vai me cobrar naquele dia. Porque os antigos profetas pregavam uma multidão de gente e batia de frente. Me matem também é predejado como mataram todos os profetas antigos? Paulo dizia, eu busco a glória de Deus, não a de homens. Se eu buscasse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. O mesmo digo eu e o mesmo diga você. Congregue com os irmãos que você vai encontrar em toda a placa, em todo o sistema. Você não vai encontrar nenhum 100%. Mas você vai encontrar irmãos interessados, irmãs interessadas em fazer a obra de Deus avançar em todas as placas. Em todas. E vai encontrar cobras em todas. Em todas. Vai encontrar joio e trigo em todas. Mas congregue com os irmãos. Nem que você esteja congregando. Eu congrego com 20 irmãos, com 10 irmãos dentro de uma casa ali, ó, do irmão. É na casa. Ele cedeu a casa como no início. Os desigrejados hoje, né? 10. Se reúne 10. E ali a gente se reúne, a gente louva, a gente leva a mensagem e tudo. Nem vá. Mas não fique só em casa. Pois o inimigo vai te matar em casa. Qual é o testemunho que você vai obter de alguém? Aquele calor fervoroso. Tem cobras, mas tem os verdadeiros no meio. Olha aqui, ó. Tem um joio e tem um trigo. Tem o que absorve a verdade e que produz. E o que não. Agora, a igreja perfeita nesta terra? Nenhuma. Porque é formada de homens. E homens são imperfeitos. Mas tem os servos e tem as servas. E o Senhor está em todo lugar. No verdadeiro. No coração do verdadeiro servo e da verdadeira serva. Amém? E essa mensagem que eu trago para todos vós. Vocês que ainda não buscou um templo, busque agora. Em primeiro lugar, leia as Escrituras. Leia. Vá lendo. Lendo. Porque você chega, ele fala heresia, entra no buraco do ouvido,
sai pelo outro. É a verdade? É a verdade, você dizer é a verdade, porque está aqui, certo? Mas esteja ali, unidos, seja a luz em meio às trevas. E é isso que eu tenho a dizer a todos vocês, que o amor de Deus e suas misericórdias, a paz de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam em vossas vidas e em vossos lares. Que assim seja. Amém.